Fala, jovinho, tudo na paz? Eu me chamo Pedro Lima, professor de matemática da sala de exatas, e nessa sequência de vídeo iremos resolver a UFRR 2025, prova feita no estado de Roraima em 24 de novembro de 2024. Arrisco dizer para você que essa foi a prova mais difícil que nós tivemos até então. Eu digo até então porque quem sabe ano que vem eu estou gravando esse vídeo e dizendo essa mesma fala de novo, né? Que foi a mais difícil. Nos últimos anos, desde 2021 até 2024, né, na UFRR 2021 até UFRR 2024, o nível da prova como um todo já havia aumentando, especialmente o nível da matemática. Matemática já era a disciplina mais difícil do vestibular. Mas se você achou 21, 22, 23 e 24 difícil, é porque você não viu ainda a UFRR 2025. Essa veio especial, não só o vestibular, mas a cereja do bolo foi a matemática. Tivemos aí uma prova de matemática refinada e, mais uma vez, com conteúdos que não tinham sido cobrados até então, novidades teóricas na prova. Não tenho certeza, por isso que eu sempre sou cuidadoso em dizer que estou arriscando em dizer isso. Eu acho que essa daqui foi a prova que nós teríamos a maior quantidade de zeros. Ao longo da resolução você vai ver que teremos uma questão que será anulada. A galera da matemática, eles são bem criteriosos quanto a anular a questão. A matemática é bem soberana, diferente das outras disciplinas, então o que está errado, está errado. Muito provavelmente a questão será anulada. E não fosse por essa anulação, diria que a maior chuva de zeros que nós já tivemos na história desse vestibular seria na UFRR 2025. Aqui a galera tava perigando, era para não zerar mesmo. Lembre-se que se você zerar uma disciplina, né, você é eliminado do vestibular. Então vamos começar aqui com a primeira questão do PSS1, questão 10, uma questão que apresenta uma função e pergunta o domínio e a imagem dessa função. Mais uma vez, novidade teórica, isso nunca tinha sido cobrado no nosso vestibular. Vamos à leitura do enunciado. Se uma função f é definida por, aí está a função f, então o domínio, que ele chamou de d, e a imagem, que ele chamou de i, de f são iguais a. Então a primeira coisa eu sinto que o jeito mais fácil de responder essa pergunta é você construir o gráfico de f. Mas quando você olha para essa função f, não é um gráfico tão fácil assim de ser descoberto. E por esse motivo nós teremos que fazer a construção desse gráfico de maneira parcelada, de maneira fragmentada. Começaremos com essa função G1. A função G1, note que é apenas o que está dentro do módulo. O gráfico dessa função G1 é bem tranquilo, é uma coisa do primeiro grau, coeficiente angular positivo, então é uma reta crescente. Toca no eixo Y, aqui nesse termo independente, né, -1, então fica esse desenho aí. Depois dessa primeira parcela, nós agora vamos a G2. G2 seria eu pegar a minha função G1, módulo nessa função, e depois um menos do lado desse módulo. Veja que se você simplesmente fizesse o módulo, o seu gráfico ficaria assim, a letra V para cima. Só que como tem esse menos aqui do lado, então seu gráfico se espelha em relação ao chão e fica uma letra V para baixo, como está aqui nesse segundo desenho. Então isso seria G2. Agora a nossa próxima parcela é a G3, que eu vou pegar a mesma função G2 e irei somar 3. Observe que o que você está vendo aqui como G3 é o que está dentro da raiz da função f. Ainda não é a função f, mas já está quase. Para virar a função f é só eu extrair a raiz quadrada de todas as respostas que eu obtenho dessa G3. Né? Então como que ficaria o gráfico da minha G3? Eu tenho que olhar para o gráfico de G2, como eu vou somar 3, então eu vou pegar esse gráfico e vou subir 3 casas, vou arrastar ele 3 casas para cima. Veja que antes eu encontrava o eixo Y no -1, como eu subi 3 casas, então agora eu encontro o eixo Y no 2, porque -1 mais 3 dá 2. Veja que antes a maior resposta possível era 0. Você substituía o x igual a 1 e a maior resposta era 0. Todas as outras respostas eram menores que 0, negativo. Agora que você arrastou 3 casas para cima, a maior resposta que você obtém é 3, né, no mesmo x, porque você arrastou para cima e não para a esquerda nem para a direita. Então esse que seria o gráfico da minha G3, que é quase a função f. Agora, o próximo raciocínio que nós temos que ter é o que vai acontecer quando eu pegar as respostas dessa função, que tem esse gráfico sendo essa linha preta, e eu extrair a raiz quadrada dessas respostas.
Como eu estou pensando em uma raiz que é quadrada, eu tenho que evitar os números negativos. Né? Porque se eu, no meio de uma conta, chegar numa raiz quadrada de menos 20, isso seria um número complexo imaginário. Lembre-se que essa questão está no PSS1 e não existe conjunto dos números complexos. O moleque do PSS1 não tem a menor ideia do que é um número complexo. Então, por esse motivo, eu tenho que escolher um intervalo de x em que as respostas que eu vou obter serão não negativas. Ou seja, pode ser zero, como pode ser positivo. Que intervalo seria esse? É o intervalo que vai desde esse menos 2 até o 4. Né? Primeiro, nós teríamos que descobrir qual que é esses extremos. Nós fazemos essa descoberta da seguinte forma. A gente iguala o y a zero, né? Porque esses são pontos em que o y seria zero. E vamos descobrir qual é o x que faz essa resposta ser zero. Então, esse módulo vai para o outro lado. Se o módulo de x menos 1 é igual a 3, é porque x menos 1 tem que ser 3 ou menos 3. Depois esse menos 1 vai somando e você encontra esse menos 2 e esse 4. Portanto, aquilo que estávamos debatendo alguns segundos atrás, o intervalo de x que faz as respostas serem zero ou positivo, por isso que eu precisava dessa conta vermelha antes, né? O intervalo seria essa linha roxa, que vai desde o menos 2 até o 4. Então, esse é o x que eu posso substituir dentro da minha função e aí eu não vou ter nenhum problema matemático. Claro, entendendo aqui nesse contexto que o problema matemático seria raiz quadrada de algo negativo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é, se o meu x varia só do menos 2 ao 4, significa que o meu y, que agora eu estou pensando na imagem, o meu y irá variar apenas do 3 até o 0. Só que lembre-se que essa variação do 3 até o 0 é a variação da função g3. E não é isso que eu estou atrás. Eu estou atrás de uma função f que é obtida quando eu faço a raiz quadrada dessas respostas. Então, se a minha função g3 varia do 0 até 3, a função f iria variar da raiz de 0 até a raiz de 3. Só que a raiz quadrada de 0 é 0 mesmo, e a raiz quadrada de 3 fica sendo esse outro extremo aqui. Então, aí nós conseguimos chegar no domínio e no conjunto imagem da função f, mas para isso a gente teve que primeiro fazer a construção de várias funções para o raciocínio ficar mais simples, né? A alternativa que apresenta para você isso seria a letra A. Então, essa que seria a resposta da nossa primeira questão aí, PSS1 da UFRR 2025. Então, pequeno gafanhoto, caso essa resolução tenha te ajudado, não esqueça aí de deixar um comentário, dizer se você acertou ou não essa questão, se foi no chute, como foi o seu pensamento quando você abriu a prova de matemática e a primeira coisa que você encontrou foi uma raiz com módulo dentro. Caso você conheça algum amigo vestibulando, manda essa resolução para ele. Um cheiro no cangote. É nóis!